Tudo bom, alunos? Aqui é o professor Jones Pobel. Nesse momento vou falar com alunos do 8º ano. Vamos conhecer os métodos contraceptivos, no qual existem os métodos naturais, conhecido como os métodos naturais, onde nós vamos falar sobre abstinência periódica e o autocontrole da fertilidade. Sabemos que existem 3 métodos de controle de fertilidade e vamos conhecer um pouco mais agora. Nós temos aí a explicação do que é, o que seria abstinência periódica, né? É o resultado do autocontrole dos níveis de fertilidade do ciclo menstrual da mulher. Então, controlando o nível de fertilidade do ciclo menstrual, teria a possibilidade de evitar a gravidez do método natural. Nós temos 3 métodos de controle, que é o método do calendário, que permite calcular o período fértil através da contagem dos dias de duração de um ciclo menstrual. O método de temperatura basal, realmente. Então, existe uma alteração de temperatura do corpo da mulher e ele pode ser mais ou menos de 0,5 graus centígrados após a ovulação. E essa variação ela é controlada através via oral ou retal, após 6 horas de sono, determinando o aumento da temperatura pós-ovulatório. Então, se tem o controle da temperatura, é possível saber se está em período fértil ou não. Outro método também utilizado é do muco cervical. Então, consiste na observação das características do muco cervical, que muda constante o grau de fertilidade. O período fértil inicia-se no primeiro dia em que o muco se torna filante e transparente, prolongando-se pelo menos 3 dias após o filante máximo. Então, isso é observado, essa questão do muco cervical, né? Lembrando que esses níveis de métodos contraceptivos naturais observando o ciclo menstrual, ele tem um grau de eficácia não tão constante como os de métodos artificiais de barreiras. Então é fundamental um movimento e uma disciplina do casal para ter o conhecimento rigoroso do corpo e o funcionamento, principalmente do período fértil da mulher. Quais seriam as vantagens? As vantagens: não tem efeitos secundários, ocasionados por medicamentos como a pílula, proporciona a participação e a responsabilidade dos dois, concentração da participação, e também não necessita supervisão médica constante nesses tipos de método. E pode ser constantemente reversível, porque é um método natural ao observar o corpo, nessas informações que possam passar durante a ovulação, pós e antes da ovulação. As desvantagens: necessita de um compromisso mútuo, seu grau de eficácia pode ser limitado, então não tem tanta eficiência como os métodos de barreiras. Tem que ter um acompanhamento rigoroso do ciclo menstrual da mulher. Pode requerer período de abstinência longo. O que é abstinência? É o ato sexual. Então deve ter um período maior, de espera para ter o ato sexual. E não protege, isso é muito importante, não protege contra as infecções sexuais transmissíveis, ou DSTs aqui no caso, IST, que também é chamado de DST, trocando as infecções pelo D de doenças, tá bom? Então essas são as vantagens e desvantagens desse tipo de método contraceptivo. E aí, para se aprofundar um pouco mais quanto aos métodos contraceptivos, aqueles que nós falamos anteriormente são os métodos naturais de observação. Tanto o homem como a mulher, principalmente a mulher, faz o seu corpo para poder entender se pode ocorrer ou não a concepção naquele período.
Então, os contraceptivos evitam a produção e a liberação de gametas, impede a fecundação, impede a anidação. Então, esses são, dentro da biologia, né, dentro da ciência da biologia, entender por que é feito os métodos contraceptivos na espécie humana. Lembrando que na espécie humana que nós tentamos ter esse controle da propagação das espécies, de ter prole, de ter filhos, tá bom? E aí nós temos métodos, né, como eu estava falando com vocês naquela introdução, artificiais, que já foi falado na aula passada, e temos os métodos naturais, que foi dito hoje, tá bom? Lembrando que os métodos artificiais são de barreira, hormonais e cirúrgicos, que é definitivo. E aí, os métodos naturais geralmente implicam na abstinência periódica. Que é abstinência? Voltando ao assunto, que não tem relações sexuais constantes. É o controle do ciclo menstrual da mulher, o conhecimento de quando ela está menstruada ou não, usando aqueles 3 técnicas que eu falei com vocês, os 3 modos, né, de entender. E no caso do homem, ele utiliza o coito interrompido. Quer dizer o quê? Ele vai ejacular fora do órgão feminino, tá bom? E aí vamos falar só mais um pouquinho, só para recordar, dos métodos mais eficientes, né, que são os métodos artificiais. Os métodos de barreira, nós temos o DIU, diafragma, espermicida e preservativo. Né? Falamos isso na aula passada. DIU é um dispositivo intrauterino, então é colocado dentro do útero. Então está aí a imagem mostrando. O diafragma também, ele é colocado dentro do útero, sendo que é colocado não dentro do útero, mas no colo do útero, na entrada do útero, né, é colocado o diafragma, diferentemente do DIU, que é colocado através de processos médicos, né? Só o médico é capaz de colocar o DIU dentro do útero. Já o diafragma não, ele é colocado no colo do útero, no final do canal vaginal, tá bom? Essa é a diferença. Já o espermicida também é um método onde é aplicado pela mulher, um líquido, né? Ampolas que estouram com o medicamento que é anti-esperma, ele mata os espermas, tá bom? E o preservativo, como já havia falado com vocês, são os métodos de barreiras apresentados nesse momento. Já recordando os métodos hormonais, pílulas, contraceptivos injetáveis, anel vaginal, implante subcutâneo, adesivo hormonal e pílula vaginal. Então tá aí, esses são os métodos hormonais artificiais. Tá aí a pílula, né? Costuma ser 28 comprimidos, que é tomado regularmente diariamente. Os contraceptivos injetáveis, que são hormônios que têm uma duração maior, né, de 3 meses, também é utilizado. O anel vaginal, também utilizado. O implante subcutâneo, que utiliza-se também substâncias que vão ser liberadas através desse implante, que é colocado na pele. E aí nós temos os adesivos hormonais, né, que tem vantagens e desvantagens. Lembrando que a desvantagem maior é contra as doenças chamadas DST, tá bom? Então tá aí alguns métodos artificiais que são relacionados para vocês entenderem um pouco mais. E agora nós vamos entender o que seriam os métodos cirúrgicos, laqueaduras de trompas e vasectomia. Laqueaduras ocorrem nas mulheres e a vasectomia no homem. Vamos entender um pouco mais? A laqueadura consiste num corte, né, do caminho aonde passa o óvulo após a ovulação. Então é feito um corte onde o óvulo não tem mais o caminho e nem o espermatozoide vai conseguir encontrar o óvulo que pode ser liberado, tá bom? A vasectomia
tá aí mostrando para vocês também que é um corte no canal, aonde o espermatozoide não dá continuidade através dos canais do órgão masculino. E aí, gente, eu termino essa apresentação falando que os métodos contraceptivos mais eficazes são os hormonais, né, como pílula, anel vaginal, os adesivos, implantes subcutâneos, o DIU e a esterilização. Mas, lembrando que para evitar a gravidez e doenças DSTs, o método de barreira ele é o mais eficiente com o uso do preservativo. Tá bom? É isso que eu gostaria de deixar para vocês nessa videoaula sobre contraceptivos. Espero que o vídeo ajude, né, na realização das atividades, junto com conteúdo teórico feito pelos professores. E que após assistir esse vídeo, não deixe de fazer uma marcaçãozinha lá, né? Não deixe de escrever lá, digitar lá a escola, a turma, tá bom? E é isso. Obrigado.